São convidados deste 360 o advogado Miguel Matias e João Paulo Batalha, presidente da Associação Integridade e Transparência. Muito boa noite aos dois. Boa noite. Doutor, começo por si. Hoje ficámos a saber exatamente quais são os crimes que seguem para julgamento. Ficou para Rui Pinto um cenário muito mais ligeiro ou nem por isso? Boa noite, antes de mais, aos dois. Não ficou porque este despacho, portanto, a decisão da juiz, a decisão instrutória vem retirar alguns crimes, portanto, na alteração que faz, mas tem basicamente a ver com a falta de prossecução ou de iniciativa das alegadas vítimas. Portanto, isto é, porque estamos a falar de crimes que assumem uma natureza semipública, que obrigam a um impulso do próprio, portanto, e que sem ele o Ministério Público não tem legitimidade para continuar. E por isso a juíza entendeu, e bem, que não tendo o Ministério Público acusado sem que existisse queixa, portanto, teria naturalmente que não pronunciar o arguido Rui Pinto por esses crimes. Não significa que não entrou, portanto, numa questão de mérito em relação à existência ou não existência de indícios que levassem a um despacho de não pronúncia. Portanto, eu creio que se a sustentação das duas defesas teve muito a ver com questões basicamente formais, algumas delas, quase todas. Esta foi a única que obteve vencimento, esta relacionada com o não exercício do direito de queixa. As outras, uma delas do meu colega teve a ver com o facto de se estar a discutir ou não tentou discutir-se uma questão relacionada com o sigilo profissional, que o Tribunal entendeu que o sigilo profissional dos advogados não se estende à ação ou ao cometimento de factos ilícitos, como é óbvio, mesmo que sejam a mandato do cliente, e portanto entendeu que não haveria aqui violação de sigilo profissional, porque isto parece que terá resultado numa relação entre dois advogados. Quanto ao outro arguido, o meu colega defensor do mesmo explicou aqui também um pouco, na peça que passou, teve um pouco a ver com uma questão de competência do Ministério Público para, portanto, investigar estes crimes, porque teriam, e do próprio Tribunal para depois os eventualmente vir a julgar, teve muito a ver com o facto de eles serem cometidos fora, ou parte deles fora do território nacional. O Tribunal considerou 3 vertentes, uma delas ter sido cometido por um cidadão português ainda que no estrangeiro, outra delas considerando a fluidez, a expressão que melhor encontro, relacionada com este tipo de crimes, portanto, que são cometidos de uma forma virtual, e por outro lado considerando que parte dos crimes e a atuação onde fisicamente se encontrava este senhor Rui Pinto seria num país da União Europeia. Portanto, considerando estes 3 pressupostos, o Tribunal julgou competente o Ministério Público para conduzir a investigação. Portanto, estamos a falar de circunstâncias jurídico-formais, de pressupostos e não de incidência sobre a bondade ou não bondade da existência de indícios por parte do Ministério Público que pudessem não conduzir, portanto, à pronúncia. A pronúncia é uma confirmação por parte do juiz de instrução criminal dos indícios que o Ministério Público recolheu e conduzir uma acusação. A qualidade das provas de forma grosseira, é isso? Exatamente. É um pouco isso, Antes de passar a conversa ao João Paulo Batalha, ele está preso quase há 1 ano e assim poderá continuar a estar Assim poderá continuar. A prisão preventiva máxima neste país vai quase aos 3 anos e meio, portanto poderá continuar. E também aqui a juiz de instrução criminal entendeu que os pressupostos da prisão preventiva se mantinham, nomeadamente o perigo de fuga. Pese embora tenham caído uns quantos crimes por aquilo que disse, mantinha-se, portanto, face à atuação, ao comportamento do arguido, portanto, de não se apresentar, de ser, esquivo, assim dito. E eu estou-me a basear, atenção, no despacho, na decisão instrutória, como é óbvio, não é? Dando por boa, como, claro, a decisão instrutória. E, portanto, o Ministério Público, o juiz de instrução criminal entendeu que se mantinham todos esses pressupostos, nomeadamente esse perigo de fuga, ou até de ocultação de prova, ou até de continuação de atividade criminosa, que podem eventualmente supesar nesta decisão, que é a decisão máxima, isto é a medida de coação tendencialmente excepcional,
que infelizmente neste país não é. Embora tenha vindo a ser substituída por outras medidas privativas de liberdade, nomeadamente a obrigação de permanência na habitação sob vigilância de meios eletrónicos, desde que para tal existam condições. Portanto, neste caso concreto, considerou manter as medidas de coação, quanto ao arguido de Rui Pinto da prisão preventiva, quanto ao doutor, o meu colega,